Olá, queridos alunos e alunas, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso curso de Teologia Sistemática. Aqui é o pastor Davi Robson, seu professor dessa disciplina, dessa cadeira, e é um prazer para mim estar aqui estudando esse conteúdo, essa matéria tão importante. Quero convidar você, que não é meu aluno ainda, que ainda não faz parte do meu grupo de alunos, a entrar, faça parte, venha estudar conosco, venha receber esses materiais, aulas, PDFs, apostilas, conteúdos aí que vão fazer uma grande diferença na sua vida, no seu trabalho ministerial, mesmo se você quer simplesmente adquirir novos conhecimentos a respeito de Deus, da religião, da escritura, e aí a gente vai poder fornecer esse material feito com muita alegria, com muito cuidado para você. Antes de mais nada também, dê o seu like aí, nos ajude, né, dando-nos mais visibilidade, mais publicidade aos nossos conteúdos. Você está no curso de Teologia Sistemática. Na aula passada nós começamos a ver a doutrina um pouquinho, né? Vamos ver isso um pouco mais para frente, mas vimos ontem já que toda doutrina ela precisa ter o fundamento bíblico. Nós não entendemos que a doutrina possa existir sem balizamento da Escritura. Portanto, para nós a Escritura é o nosso absoluto. Ela é o absoluto e a doutrina para nós é exatamente a totalidade do que a Escritura diz sobre um determinado assunto. Então vimos isso bem na aula passada, a questão do suporte bíblico, que as doutrinas cristãs precisam de suporte bíblico, e vimos que não podemos fazer doutrina ou fazer teologia fora da Escritura, fora do suporte bíblico, fora daquela ideia que eu falei para vocês da hermenêutica, a hermenêutica espiral, aquela hermenêutica que vai se aprofundando cada vez mais, o conhecimento espiral. E vimos também alguma coisa a respeito da Bíblia e a razão. A Bíblia não pode negar a verdade. Na verdade, não é que a Bíblia não pode negar a verdade, é que nenhum fato verdadeiro poderá contradizer a Bíblia. Então, se um fato é verdadeiro, estará em consonância com a Escritura. Vimos tudo isso. E partindo desta noção de suporte bíblico, nós entramos agora na doutrina de Deus, que é o nosso foco nesta disciplina, nesse curso. Hoje veremos a imanência e veremos a transcendência. Imanência e transcendência. Pega a sua apostila, o seu material aí, e vamos começar a nossa aula, portanto. Quando falamos sobre doutrina de Deus, estamos falando sobre o edifício, a ideia, a noção sobre o qual está estruturado toda a fé cristã. Obviamente, não se discute a existência de Deus, não se discute o fato de que Deus existe. Então, o ateísmo é uma realidade moderna, é uma realidade nova. Então, no período bíblico, as culturas primitivas, essas culturas todas tinham aquela noção de que Deus não só existe, mas ele está governando sobre a criação, sobre a natureza, a chuva vem de Deus, o sol. Algumas religiões, inclusive, chegavam a adorar a natureza, estabelecer essa relação de culto, exatamente porque eles tinham a noção de que existem deuses ou de que há um Deus. Então, não se discute a existência de Deus nas culturas primitivas. No período moderno é que entrou a fase da razão, o homem se separou da sua percepção individual, da sua noção de individualidade, da sua interioridade, e aí nasce doutrinas, ideias, filosofias como o ateísmo, por exemplo, o agnosticismo. Mas, sem dúvida, para nós, a doutrina de Deus fornece todo o nosso edifício, por exemplo, ético. Deus existe, portanto, temos uma ética. Deus existe, portanto, temos uma forma de viver. Eu costumo dizer que a teologia nos fornece não só o porquê viver, mas o como viver. Então, a noção de Deus, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso curso de Teologia Sistemática. Nós estamos falando aqui sobre a doutrina de Deus, e eu estava dizendo a vocês, na aula passada, como a crença em Deus estabelece também a nossa forma de vida, a nossa ética. A teologia também é uma ética, tem implicações concretas no dia a dia, na vida,
nas ações que a gente, na forma como nós vivemos a nossa vida diariamente. Então, é a doutrina de Deus, o edifício sobre o qual está estabelecido a nossa fé e a nossa ética, o comportamento e a crença. A teologia afeta não só o que eu creio, mas também afeta como eu vivo, principalmente a teologia de Deus, né? Então, na aula de hoje, como eu estava falando na aula passada, nesses vídeos iniciais, nós veremos, portanto, como Deus age ou como Deus se relaciona com a sua criação. Tem várias ideias a respeito desta relação de Deus com a criação. O teísmo, o deísmo, o ateísmo. Deus somente criou, Deus cria e governa, Deus não criou nada, é tudo fruto de um processo natural. Enfim, veremos tudo isso. E também, óbvio, o estudo da teologia sistemática tem como finalidade a relação com Deus. Não só o conhecimento sobre Deus, mas também uma espiritualidade, uma relação com Deus. Nós, no dizer de Jesus, nós adoramos, falando daquela mulher samaritana, né, ele diz, vocês adoram o que não conhecem. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, é como se Jesus falasse àquela mulher que é impossível adorar a Deus sem conhecer Deus. Então, o conhecimento a respeito de Deus é que faz com que a nossa adoração seja racional, seja uma adoração possível de ser recebida pelo próprio Deus. Quando o conhecemos, adoramos a Deus como Ele realmente é, na natureza dele, não num Deus criado por nós. Então perceba a importância do estudo da teologia sistemática ou da teontologia, a doutrina de Deus. Veremos hoje, como eu estava falando, as verdades sobre a imanência e a transcendência. São duas verdades ensinadas sobre Deus. E as escrituras, elas afirmam essas duas verdades ao mesmo tempo. Então perceba, assim como a escritura afirmava a divindade de Cristo e a natureza a divindade e a humanidade de Cristo ao mesmo tempo, a escritura afirma a imanência e a transcendência ao mesmo tempo. Então são duas verdades ensinadas pelas escrituras, ainda que sejam verdades que estão não no sentido de uma contra a outra, mas são porque não são opostas, né? Não são paradoxos, mas são tensões, estão uma ao lado da outra, criando, portanto, assim, a natureza de Deus. Vejamos, portanto, a imanência. Deus está presente e ativo dentro da sua criação e dentro da raça humana. Portanto, a ação de Deus é algo que pode ser vista na história. Quando nós olhamos para trás, olhamos para a história é a história do quê? É a história da ação de Deus na criação. É Deus conduzindo a história por meio dos fatos, dos acontecimentos da história humana. Então, mesmo naquelas partes da criação que não o conhecem ou não lhe obedecem. Olha só, Deus não está agindo somente na parte da criação que o reconhece como Deus. Não, Deus está agindo em toda a criação. Portanto, a presença de Deus, como veremos nas próximas aulas, a onipotência de Deus, a onipresença de Deus não se resume a pessoas ou lugares onde ele é reconhecido. Não, ela está presente em todos os lugares. Deus é, portanto, Senhor de todas as coisas, né? A influência de Deus está em toda a parte e Deus age pelos processos naturais e por meio deles. Olha que interessante, Deus está agindo de forma natural e sobrenatural, por meio de milagre e por meio da provisão. Então, o que é provisão? A provisão é quando Deus age na história utilizando-se de meios, agindo por meio. E o milagre é quando Deus age diretamente na história, influenciando em um fato histórico, dirigindo a história, mudando pela sua própria mão algo que estava sendo dirigido por aquela questão do fato e circunstância, fato e consequência, fato e consequência, fato e consequência. Deus quebra. Há um fato e não acontece a consequência natural, porque houve aqui um milagre. Deus quebra a história chamada ordinária, a história chamada cronológica. Então, a relação de Deus com a criação para nós é o teísta.
é aquela teísta, não, deísta, né? Nós somos, portanto, deístas. Nós entendemos, na verdade, teístas, de teós, entendendo que Deus não só cria, mas Deus também governa a sua criação. Ele não só criou, mas como ele sustenta e governa. Então, no dizer do Langston, Deus é espírito perfeito. Então, primeiro, Deus é espírito, né, perfeito, que em perfeito amor cria, governa e sustenta todas as coisas, né? Então temos aí um Deus perfeito, e não só perfeito em si mesmo, mas como aquele que guia, sustenta e governa todas as coisas. Deus age, portanto, por meios naturais e sobrenaturais. A presença e a ação de Deus por meios naturais, né? E esta ação de Deus independe da fé pessoal. Então, ainda que o indivíduo, que o ser, ou que este meio que Deus está agindo, creia ou não, Deus continuará agindo da mesma maneira. Ainda que alguém não creia em Deus, Deus continuará agindo da mesma maneira. Algo interessante é como as profecias bíblicas, elas foram cumpridas por pessoas que não as conheciam. Portanto, a profecia não foi cumprida por pessoas que conheciam a profecia. Ela foi cumprida pelos romanos. Aqueles que não conheciam a profecia, as cumpriram. Portanto, não é uma questão de conhecer ou não. O que temos sobre a imanência é exatamente esta relação de Deus com a sua criação. O fato de que Deus age por meio da sua criação e dirige a sua criação. Então, a imanência é uma das formas, é um dos atributos, né? E os dois primeiros fundamentais atributos de Deus, a sua imanência e a sua transcendência. Ou seja, Deus está na criação, Deus está presente na criação, Deus governa sobre a criação, Deus não só criou, mas ele também governa e sustenta. Isso quer dizer que no momento em que Deus parar de sustentar, Deus decidir não mais sustentar, a criação não se sustenta sozinha. Ela não existe sem a presença de um Deus que a sustém. Na próxima aula nós vamos ver a transcendência. O que significa dizer que Deus transcende a criação. Ele é imanente e é transcendente. Eu peço a você que me ajude aí divulgando esta aula de hoje, enviando para alguém, dando seu like, comentando, fortalecendo aí a nossa comunidade de conhecimento e de sabedoria. Um forte abraço, até o próximo vídeo, a nossa próxima aula de Teologia Sistemática.